Olá, estamos gravando mais uma vez um vídeo às 2 horas da manhã do sábado, dia 25 de junho de 2022. E decidimos gravar este vídeo porque uma pessoa que se identificou com o pseudônimo de Sônia, ou Sonja, ela coloca um J, ela fez um script. E esse script foi utilizado largamente pelas organizações de propaganda sionista para denegrir, para rebaixar e para enlamear a figura de Vladimir Putin. Nossa intenção aqui, baseados em um trabalho acadêmico, no final eu vou dar o nome da faculdade e do autor, nós vamos dizer a vocês o que é que está certo, o que é que está errado naquele trabalho que eu postei no meu Facebook, que é um primor de vídeo devido aos recursos utilizados. Mas tudo começa no ano de 1972. Aí a Recal, já com o nome de Movimento Sionista Mundial, e mais conhecido como globalismo, dá o seu primeiro grande passo. Através de David Rockefeller, um gênio em finanças, a serviço do clã dos Rothschild, funda a Comissão Trilateral. O que é a Comissão Trilateral? Um organismo altamente imoral. Na sua primeira gestão trilateralista, ele foi o fundador e presidente. Segundo denúncias de Hugo Asman e Noam Chomsky, é construir uma democracia forte nos próximos anos, a partir de 1972, com as seguintes consequências. Primeira, os governantes alinhados à ideologia trilateralista poderão impor o bestialismo, o consumismo e objetivos falsos pelo emburrecimento das populações através de mecanismos de controle mental fornecidos pelo Instituto Tavistock de Londres, que nós sabemos que é uma co-irmã da Sociedade Internacional de Cabala. Ouçam as palavras: bestialismo, consumismo e objetivos escusos. Isso está assim. Segundo, esse governo forte poderá corromper-se à vontade, tirando assim do tesouro público as quantias desejadas para suprir a ambição de quem estiver no poder. Não importa se de esquerda, se de direita. Para eles são dois braços do mesmo corpo. Isto atrai sobremodo os políticos. A classe que Bolsonaro diz que a desgraça do Brasil são os políticos, esqueceu ele que é político, e faz com que eles facilmente sejam atraídos pela ideologia trilateral. Os métodos desses cavalheiros na gestão financeira do mundo excluem toda e qualquer ética ou decência. E aqui nós vamos dar uma paradinha para dizer por que Putin é tão temido e é tão odiado pelos seus inimigos, porque ele usa os mesmos meios. Ele não tem o menor escrúpulo de utilizar as mesmas coisas. Então, o lavrador diz combater fogo com fogo para sanar o incêndio na floresta. Os enamorados dizem no amor vale tudo. E na medicina é veneno contra veneno. Então, Vladimir Putin tem na mentalidade dele a seguinte ideia: eu tenho uma escala de valores. Segundo essa escala de valores,
eu agirei de maneira correta se aquele que estiver à minha frente também for correto. Mas se ele for um canalha, eu também agirei como um canalha. Isso torna extremamente perigoso, porque o inimigo vai enfrentar o próprio inimigo. Quer dizer, tudo aquilo que ele fizer contra Putin vai se voltar contra ele, porque Putin vai pagar amor com amor e ódio com ódio. Por isso ele é temido e por isso a figura dele foi tão desfigurada, né, e tão enlameada. Nós pretendemos restabelecer a verdadeira imagem, porque está escrito: todo homem tem direito à justa imagem. Então vocês acabaram de ler um pequeno trecho, né, do Instituto Interno da Trilateral. Um dos organismos criados pelos trilateralistas foi o banco Goldman Sachs. Ele foi o responsável direto por duas crises financeiras, uma em 2008 e outra em 2011. Na primeira, esses mega investidores tiveram um lucro líquido de nada menos de 4 bilhões de dólares que distribuíram com os acionistas. E então foi uma festa, mas o resto do mundo ficou na miséria. Para eles, pouca importância tem. Então imagina você, se eu sou bonzinho, diante de um monstro desse, diante de uma besta dessa, diante de um animal, né, dessa natureza, como é que eu vou poder ser honesto? Como é que eu vou poder ser ético? Como é que eu vou poder ser reto? Vladimir Putin não titubeia. Os valores dele estão acima de qualquer tipo de valor quando está em jogo a sobrevivência da Rússia. Muito bem. Então, isso foi feito à custa de concordatas, falências e bancarrotas de pequenas e médias empresas. Além disso, tivemos, na segunda onda, a falência de países inteiros. Então, na primeira, de 2008, foram empresas. E, na segunda, de 2011, países inteiros. E aí entra a questão da dívida. Olha, Nathan de Rothschild disse: a nossa grande arma será endividar o mundo. Os países deverão tomar dinheiro emprestado a gente. E quem deve, dizia meu avô, não é dono de si. Dizia ele para mim, para me educar. Se você quer ser dono de você mesmo, se você quer dirigir o seu destino e a sua vida, não peça dinheiro emprestado. Não deva a ninguém. Porque aquele que deve não tem o poder sobre si mesmo, sobre seu destino e suas decisões. Pois bem, Nathan de Rothschild era exatamente o mentor da ideia de que deveria endividar o mundo com seus trilhões herdados de uma maneira canalha do Conde de Hesse. Agora nós vamos deixar o Conde de Hesse para mais tarde. Bom, os trilateralistas, então, usando a Goldman Sachs, provocaram crises econômicas das quais eles são os maiores beneficiários. Então, o gerente, o CEO da Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, teve o salário duplicado porque fez essa atitude imoral que quebrou empresas e quebrou países. Vocês vejam qual é a mentalidade deles. Como eu posso usar a moral, como eu posso ser reto, como eu posso ser honesto diante de um grupo que usa essa metodologia. Isso é que torna Putin temível. Portanto, ele não pode ser um santo. Se ele fosse, não teria chegado agora a ser dono do mundo, porque a China de Xi Jinping já disse: o dono do mundo agora deixou de ser a OTAN, não governa mais. O bloco da OTAN vai ser substituído, ou já está sendo substituído, pelos BRICS. Está em um vídeo à disposição de quem quer que seja.
e o BRICS vai aumentar de 5 para 12 e de 12 para 20, através da estratégia de Putin, junto com Xi Jinping. Então, eles descobriram o ponto fraco: combater fogo com fogo. Se você me ama, eu te amo. Se você me odeia, eu te odeio. É ético? Não interessa. O interessa é, só através desse meio eu conseguirei a vitória. Então, outras personalidades famosas ingressaram no grupo da Trilateral. Uma delas, você já conhece, é o tio Brzezinski, que escreveu The Grand Chessboard, dizendo que os americanos, parceiro primeiro do mundo, teriam de conquistar a Eurásia. Ora, a Eurásia é o quintal da Rússia. Ele disse isso num livro e publicou um livro chamado O Grande Tabuleiro de Xadrez. Putin leu e seria um idiota se ele, sabendo desse plano dos Estados Unidos, ele ficasse de braços cruzados e deixasse a OTAN vir e conquistar a Rússia. Ele é um estadista, ele é um governo que tem exatamente esse dom de governar. Ele sabe governar. Ele é um gestor de primeira linha. Sabedor disso, ele se prepara. Ele vai se preparar. Ele vai esperar com paciência para reerguer a Rússia. Por quê? Porque, tornada União Soviética pelos sionistas, ela enfraquece, porque os sionistas vão distribuir vodka com os empregados das fábricas, das indústrias, do comércio e da lavoura, e eles não vão trabalhar, e a produção vai cair, e os planos quinquenais não vão funcionar, e vão fazer o que vocês não imaginam. Em Moscou, eles construíram um edifício, tomaram conta da União Soviética. Quem fundou a União Soviética foi Vladimir Ulyanovich Lenin, na Revolução de Outubro de 1917. Então, está aí o grande homem cuja estátua foi derrubada depois que a União Soviética caiu e viram que ele era um canalha. Mas não estamos lá ainda. Então, o problema é que o tio Brzezinski não devia ter escrito esse livro. Porque ao escrever esse livro, ele diz que faremos qualquer coisa, seja ou não moral. Literalmente, temos que agir consoante a estratégia dos grandes impérios antigos, cooptando, traindo, derrubando, puxando o tapete de todos aqueles que sejam contrários à nossa ideologia, e procurando saber os interesses das classes dominantes para oferecer a elas o que elas quiserem. E assim tomaremos o mundo inteiro. Conquistaremos a Eurásia, a Rússia, a China, a Indonésia e a Índia, o Paquistão, e o mundo será nosso. Ele diz isso literalmente no livro dele. Minha gente, ler isto, ficar de braços cruzados, só se fôssemos idiotas. Então, depois deste livro, ele foi demitido. O Barack Obama, ele foi conselheiro de 5 presidentes. Jimmy Carter, Ronald Reagan, o Clinton, Bill Clinton, Bush pai e Bush filho. Barack Obama, quando ele escreveu esse livro, o demitiu. Então, e ele foi demitido por quê? Porque a conselho de Henry Kissinger, que hoje é o principal líder para um movimento dos judeus sefaraditas que querem expulsar do seu meio os judeus askenaz, que são os banqueiros do mundo inteiro, os banqueiros internacionais. Henry Kissinger, que nessa época participava da Trilateral, mudou de lado. E ele sabe de todo o plano. Agora estão ferrados. Por isso que eles já estão derrotados. Porque Kissinger mudou de lado e percebeu, como outros, como Jacques Bernstein, como Myron Fagan, como Einstein, como o Dr. Albert Sabin, perceberam a imoralidade que era o que estava aqui. E decidiram
sair, renegar as suas raízes, a sua origem. Então, o Conselho de Relações Exteriores tem um presidente. Esse presidente era Bernard Baruch, eu já disse, judeu. Sempre ganhava na Bolsa de Nova York, porque ele tinha informação privilegiada. Olha só que sacanagem. E ele sabia qual era a firma que ia subir as ações e qual que ia descer. Assim é fácil ficar rico. Então, eles têm. Eu conheci o gerente do Brinquedos Estrela, aqui no Brasil. E ele recebia por telefone, assim, do meu lado, quais eram as ações que iam valorizar, para ele empregar o dinheiro naquelas ações, investir, e assim ter certeza de lucros líquidos. Minha gente, pensar em moral, pensar em seguir um caminho moral, politicamente correto, depois dessas informações, seria a maior animalidade, a maior burrice do mundo. Então, na época, Henry Kissinger, secretário de Estado, pediu a Obama que demitisse, devido àquele livro, o nosso tio Brzezinski. E ele foi demitido. Aí começa agora a história de Vladimir Putin. Eu começava a minha vida aqui. Eu começava através das minhas antenas, que nasceram com 6 anos de idade. Eu nasci em 1947, 7613, então em 1953 eu despertei para a normalidade e eu vi que seria muito interessante se acontecesse o seguinte. Havia um homem que tinha casado recentemente, morava em Moscou e era motorista de Uber. Para sustentar a família, mulher e filhos, e para sustentar o curso de Direito que ele fazia na Universidade de Moscou, esse homem alugou um Uber e trabalhava. E então eu penso, hoje, assim, o que seria de você, se você de um bairro qualquer de Moscou chamasse um Uber e viesse um motorista que estivesse ao seu lado, à sua disposição, e esse motorista se chamasse Vladimir Putin, o homem hoje mais competente, mais aguerrido, o maior estadista do mundo contemporâneo, diante de quem todas as estratégias que ele usou dobraram a OTAN, faliram os Estados Unidos e a Europa foi para o fundo. Embora ele tenha causado um estrago enorme no mundo, não há outro jeito. Não havia outro jeito. Porque a única maneira de fazer omelete é quebrando os ovos. E ele percebeu que para fazer o inimigo cair, ele teria que derrubar metade do mundo. Já derrubou. Agora a OTAN vai virar pó. No lugar da OTAN, os BRICS vão se reerguer. Xi Jinping vai tomar o controle das rédeas do mundo. A Rússia será o que os Estados Unidos foi, o braço armado dos BRICS. E a China será o seu parceiro comercial. Então, a China cuida da produção, do comércio, a Rússia cuida da defesa. E eles dois juntos, com a Índia, com o Brasil, com a África do Sul, com a Argentina já aderiu, e mais 12 países foram convidados agora, recentemente, antes da reunião que vai haver do G7. Por quê? Porque o G7 vai se reunir e geralmente impõe o preço que ele quer à matéria-prima dos países subdesenvolvidos, aos quais nós pertencemos, que é o BRICS. O BRICS é, na verdade, uma sigla para designar países subdesenvolvidos. Então, nós temos uma matéria-prima. Quem dá o preço pelo qual nós vamos vender essa matéria-prima são os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Canadá. Isso é um absurdo. O nosso tecido chamado jeans era fabricado aqui no Brasil, era levado para os Estados Unidos a preço de banana, centavos de dólar, e voltava custando fortunas. Nós produzíamos o tecido.
mas as calças eram feitas pela, sei lá o nome, o jeans, né? E nós comprávamos caríssimo. Essa é a metodologia dos países que tomaram conta do mundo e que Putin vai lutar contra eles. E vai lutar com ferro e fogo. Assim, eu fiz essa denúncia pela primeira vez, fundamentada sobre a tese de um governo mundial, que foi obra-prima dos judeus financistas sionistas do planeta, os donos do dinheiro. O que eu não previa é que havia ainda muita coisa para dizer. O motivo da minha cautela devia-se ao fato de ter, durante muito tempo, sido enganado pela propaganda sionista que apresenta todos os judeus do mundo como estando envolvidos em um movimento conspiratório global. Eu não sabia disso. Então, Gustavo Barroso, Jackson Figueiredo e outros brasileiros bem-intencionados rotularam os judeus como sendo uma raça má, o povo deicida, o povo que matou Jesus, o Filho de Deus. E isso se espalhou. E eu fui contaminado por essa falsidade, por essa mentira. Levei muito tempo para perceber que havia judeus sefaradi e judeus askenazi. Que os judeus askenazi eram falsos deus, judeus sefaradi são judeus de verdade. E hoje, quem chefia a elite dos sefaraditas é ninguém nada mais, nada menos do que Henry Kissinger. E por isso, junto com Putin, junto com Cirilo II, junto com Alexander Dugin e junto com Xi Jinping e todos os pontos do Irã, a Síria, ele perdeu, infelizmente, o Iraque e a Líbia. Mas, mesmo assim, eles venceram. O mundo já não é mais o mesmo. Então, com esse equívoco, eu então ficava pensando, não é possível que o povo ao qual pertence Jesus Cristo seja tão mau. Não é possível que aquele povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, a quem Deus fez as promessas, que produziram o livro mais vendido do mundo, o livro que influenciou o Ocidente e que veio a dar Jesus de Nazaré, seja um povo tão ruim, tão perverso. Mas a Recal, que foi fundada por Esdras, que depois se tornou a Sociedade Secreta de vários nomes durante a Idade Média, por isso a Inquisição, que depois vai se tornar o Movimento Sionista Mundial, de Theodor Herzl, e o globalismo é apenas um braço dele, me convenceu de que os judeus todos eram uma coisa só. Quem me disse a verdade foi um rabino europeu chamado Weiss, Rabino Weiss, Israel Davidson Weiss. Ele gravou um vídeo e fez a denúncia. E aí sim, aí meus olhos se abriram e eu disse, agora eu posso dizer. A luta é 1/3 de judeus sefaraditas lutando contra 2/3 de judeus askenaz. E aquele judeu askenaz que percebe a maldade, a malícia, a perversidade do plano, ele renega essas raízes. E nós temos vários homens honrados que deram a vida para que nós pudéssemos chegar até onde chegamos. Vencer o movimento sionista mundial, derrotar o clã de Rothschild, está apavorado porque os dólares dele valem menos do que papel higiênico, e foi esse o motivo que os levou a matar Saddam Hussein e levou a assassinar Muammar Gaddafi, e quase que eles matam Al-Assad. Mas a Rússia estava de olho aberto, interferiu a tempo e a Síria foi salva. Agora, a Rússia tem pontos estratégicos. Então, qual é a fragilidade da OTAN? É simples. Olha só, nessa guerra entre duas potências inteligentes, os Estados Unidos fazem assim. A Europa é um aglomerado de cidades, de estados. A América também.
Então, se Vladimir Putin mandar mísseis atômicos contra Israel, América e a Europa, vai destruir tudo isso, porque está tudo junto. Mas os amigos de Putin não são assim. A Síria fica lá, o Irã fica acolá, o Brasil fica aqui, a Venezuela fica mais, tudo está separado. Ou seja, é praticamente impossível a OTAN destruir os inimigos dela, que são os amigos de Putin, porque estrategicamente ele colocou no tabuleiro de xadrez dele os amigos e os aliados dele em pontos diferentes, de modo que não possam ser atingidos de uma única vez. Se a OTAN atingir um, ele terá tempo de destruir totalmente todos os países pertencentes à OTAN. É isso que a Europa percebeu. Mas a Europa foi enganada, porque pela dívida, pelo Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, ela passou a dever as calças ao FMI e fazer a vontade do presidente da República, que é um boneco, ou todo presidente americano, na verdade, não governa, só assina papéis. E seria muito interessante se a BBC, ou se qualquer outra, a CNN, fizesse do jeito que fez o vídeo que eu coloquei no meu Facebook, a vida de um presidente dos Estados Unidos da América. Seria interessantíssimo. Mas eles gravaram o vídeo que eu coloquei aí sobre a vida de Vladimir Putin. Vamos corrigir? Muita coisa está certa, mas muita está errada. Então, os judeus askenaz são convertidos ao judaísmo, mas na Revolução Francesa, como eu já disse, eles conseguiram a cidadania judaica. E isso foi a nossa desgraça, porque eles tinham o Talmud, feito por Esdras, que passou a ser o livro da lei para eles. A Bíblia para eles não vale nada, é lixo. E o Talmud é um livro imoral, porque quando perguntam o que é uma prostituta, a resposta é uma mulher não judia. Outra frase do Talmud é: ao cristão mais piedoso, matai-o. Outra frase do Talmud diz assim: quando a Bíblia diz que Deus criou os homens, está se referindo apenas aos judeus. E quando a Bíblia diz que ele criou os animais, está se referindo aos não-judeus. É esse o livro do ódio. É esse o livro que eles temem que seja traduzido. Mas já está à nossa disposição. Só que o povo já se acostumou, né? As pessoas se acostumam com tudo. Então, assim, o movimento judaico está dividido em judeus askenaz e judeus sefarade. E, agora, não se pode, portanto, também condenar todos os judeus askenaz, porque Myron Fagan é askenaz, Jack Bernstein é askenaz, Albert Sabin é askenaz, o maior gênio do mundo, eu acho, né? Não é só do século passado, que foi Albert Einstein, é askenaz, e todos eles renegaram o Partido Sionista Mundial, criado por um judeu chamado Theodor Herzl, lambe-botas, da família do clã de Rothschild, que conseguiu fazer uma conspiração para destruir o sultão Hamid II, segundo a sua filha Fátima descreve em um livro escrito por ela no exílio na França. Tudo isso está aqui. Mas se vocês lerem, eu vou ler no próximo vídeo, eu vou ler como é que os judeus contam essa história. Porque a mentira, o engodo, a falsidade, a perversidade, o assassinato, mataram Abraham Lincoln porque ele não quis fazer a vontade dos askenaz. Os askenaz ajudaram ele na Guerra de Secessão. Qual é a diferença, minha gente, entre a guerra da Rússia com a Chechênia e a guerra de independência dos Estados Unidos? Nenhuma. A Chechênia queria se separar da Federação Russa e Putin decidiu que ia enfrentar a bala e ia impedir que os chechenos fossem separatistas. A mesma coisa fez Abraham Lincoln. O norte queria separar do sul. E o que é que ele fez? Conseguiu dinheiro emprestado dos judeus askenaz, enganados,
que prometeram a ele um prêmio no final, e então ele venceu a guerra, libertou os negros nos Estados Unidos. Mas sabe qual foi esse prêmio final que os judeus exigiram dele? Dar o poder dos judeus de controlar a economia americana. Ora, os fundadores dos Estados Unidos da América colocaram em uma cláusula, com todo o cuidado e clareza, que só quem tem poder de emitir moeda e planejar a economia americana é o Tesouro Nacional Americano, chefiado pelo seu presidente, legitimamente eleito pelo povo. Isso está lá. Então, como é que Wilson burlou essa cláusula constitucional, e entregou ao clã de Rothschild e a outros banqueiros? Nós vamos dizer: por isso eles odeiam Putin, porque Putin deixou tudo isso claro. E nós vamos terminar esse vídeo aqui aos 30 minutos, mas mostrando aqui, não se pode odiar os judeus. Porque os judeus askenaz, que são os maus, os banqueiros internacionais, que criaram o espectro que já foi destruído, não são todos maus. Muitos deram a vida exatamente para que o mundo fosse livre. E eu espero que sejamos, da agora para frente. O momento decisivo será o encontro do G7, os 7 países supostamente mais ricos do mundo, mas são os maiores devedores do FMI. Ali vai ser decidido. Porque Xi Jinping já disse: lá eu vou dizer que quem manda no mundo agora sou eu, é a China. E se eles disserem que não, a Rússia tem o maior arsenal atômico do mundo. Sabe quantos mísseis balísticos os Estados Unidos têm? Sabe qual é a carga atômica que o arsenal americano tem? 530 mil mísseis atômicos. Sabe quantos é que a Rússia tem? 553 mil. Ou seja, o maior arsenal atômico do mundo é o russo. Mas não é só o maior. Os russos têm armas de alto poder destrutivo. Tem um torpedo que, indo por debaixo d'água, não pode ser detectado. Acho que o nome do torpedo é Satã. E se os russos mandarem esse torpedo, digamos, para Miami, ele indo por debaixo d'água não pode ser detectado, e ele, ao atingir a cidade de Miami, ele vai reduzir a pó toda a cidade de Miami e 10 quilômetros em torno. E este não é o maior. Este não é o maior. Eles já desenvolveram um ainda mais poderoso. Então, brincar com Putin é brincar com fogo. Por isso, os judeus do clã dos Rothschild, o maldito Lord Nathaniel, barão de Rothschild, a OTAN, o babaca, o gagá do Biden, está querendo agora cooptar os países da América do Sul, porque nós sempre fomos o quintal dos Estados Unidos. E aí veio uma embaixadora americana para poder garantir a eleição do presidente da Colômbia, que é duvidoso, já que ela veio com bilhões de dólares. E por incrível que pareça, eu vou dizer a vocês um segredinho. Olha só, os Estados Unidos ofereceram ao presidente Bolsonaro um efetivo de soldados com 40 bilhões de dólares para tomarem conta da Amazônia para a gente. Vocês estão brincando. Vocês estão achando que eu sou idiota. Vocês imaginam, nós vamos mandar soldados que vão fiscalizar a Amazônia para que não haja queimada, para que não haja árvores derrubadas de árvores, e esse exército vai tomar conta da Amazônia para vocês. E junto com esse exército vai uma soma de 40 bilhões de dólares para o presidente do Brasil. Gente, eles acham que nós somos idiotas. E nós fomos. Durante muito tempo, infelizmente, fomos. Mas agora está aí porque Vladimir Putin é tão odiado. Porque ele usa as mesmas armas do inimigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Amor, com amor se paga. Então, quando vocês virem um vídeo sobre Vladimir Putin, geralmente aqui no Ocidente é feito com a intenção de detratá-lo, difamá-lo e baseado num script
feito por um anônimo que se assinou Sonja. Está escrito assim, eu não sei se deve pronunciar Sônia, se esse J pronuncia-se I. Agora, estamos diante, então, de uma obrigação de restaurar a imagem real. Não é bonita. Eu vou me basear no documento que está ali. É um trabalho acadêmico. E eu vou dizer depois o nome, vou dar os créditos ao autor e à universidade. Mas vamos devolver a Vladimir Putin, que é o maior estadista do mundo, hoje, a justa imagem que ele deve ter. Pois enquanto ele tem 86% de apoio do povo russo, foi provado numa festa de aniversário dele, oferecida por Cirilo, patriarca grego-ortodoxo, de surpresa, e 86% da população de Moscou estava lá. Enquanto isso, a popularidade do gagado Joe Biden está em 27%. E os Estados europeus estão afundando na fome, na peste, na guerra. É preciso ser louco para embarcar nessa aventura. E agora eles vieram para a América do Sul. Agora nosso destino está em jogo. Meu medo é de que lado o Bolsonaro vai ficar. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já escolheu. Fechou um acordo com o Ayatollah do Irã. Durante 20 anos, o petróleo da Venezuela irá todo para o Irã. E se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, o Ocidente fica sem petróleo. Vai ficar pior ainda do que está. Então, eles terão que, na reunião do G7, é que eu quero ver, vai ser no dia 27, depois eu vou gravar vídeos, vou continuar gravando meus vídeos, e aí nós vamos ter o grande confronto. Xi Jinping vai falar, e Joe Biden vai falar. E aí eu acho que Putin não foi convidado, ele foi expulso do G7, era Z8, ele foi expulso. Mas ele foi expulso por causa disso, porque quando ele abre a boca, ele diz a verdade. E ele diz claramente, e ele não tem medo de ninguém. Se é uma coisa que Putin não conhece, é o medo. Então, por isso ele é temido. Porque o maior inimigo do homem é o medo. E a maior arma no movimento sionista mundial, que é a RECAL, que é a Trilateral, que é o Tavistock, que é o Conselho de Relações Exteriores, que é o Mesa Redonda, é a mentira. Então, vamos parar de acreditar nos vídeos que retratam o homem que já tomou a Ucrânia. Agora é uma questão de manter. Ele já mandou um presidente para governar o leste da Ucrânia, o leste ucraniano. Já está lá. Um presidente nomeado por ele, que será o governante da Ucrânia, que pertence à Rússia. Porque a Ucrânia sempre foi russa, já mostrei aqui no início. Kiev estava dentro de território russo há tempos. Isso ninguém se lembra, mas nós iremos mais adiante nos próximos vídeos. Então, fica aqui apenas com a notícia, né? Em algum dia de algum ano, os jornais de Israel e os jornais dos Estados Unidos disseram que o judeu Ashkenaz Jack Bernstein foi assassinado pela Mossad, polícia secreta israelense. Por quê? Porque ele tinha publicado um livro, A Vida de um Judeu Americano na Israel Sionista, Racista, Marxista. Esse livro está na internet, vocês podem baixar, está em português, vocês podem ler, e vocês vão ficar pasmos até que ponto é capaz de chegar o movimento sionista mundial. A mentira, o crime, a perversidade e a traição. E aí Vladimir Putin, se for necessário, ele vai usar essas mesmas armas. Por isso ele é temido. Então, eu peço a vocês, deem seu like, inscrevam-se no canal, participem fazendo as perguntas. Se quiserem mais dados sobre o assunto, inscrevam-se no Colégio dos Magos Caldeus. Grato pelos meus 8 magos que estão me ajudando nessa campanha pela verdade, porque estamos num mundo novo e eu tenho muita confiança de que a tempestade passou, mas ainda há efeitos dela. A rua está enlameada,
tem que limpar a lama das calçadas, né? Então nós aqui no Brasil dizemos lama, lá no outro hemisfério eles dizem neve. Então aí está. Vamos restaurar a imagem deste homem chamado Vladimir Putin, dentro de uma monografia, feita sem nenhuma tendência e sem nenhum interesse. Agradeço a vocês e esse será o primeiro que se chamará A Odisseia de Putin. Até lá.